Bom, meu nome é Fábio Teles, blá blá blá, trabalho na Quizira, blá 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 blá. E eu vou falar um pouco sobre a história dos bancos de dados e o Postgres, principalmente no meio da história. E eu gosto de começar a falar disso. Eu acho que quem não conhece a história está condenado a repeti-la. O mercado de banco de dados hoje, você tem que entender a história de banco de dados. Para parar de cair nesse em mimimi, em modinha, você tem que entender como é que as coisas acontecem de verdade. E banco de dados tem uma história muito rica e muito interessante. Eu acho, vocês podem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Começa com a IBM. E a IBM é fundamental para entender a história de banco de dados. Na verdade, a IBM, a história da informática sem IBM praticamente não existe, né? Apesar de ela não ter sido pioneira em algumas coisas, o ENIAC, nem o Mark I, nem o SUSE foram construídos pela IBM, ela tem um papel importante lá atrás. Eles começam em 1884, um cara chamado Olerite, esse nome te remete a alguma coisa, né? Folha de pagamento, cartão de ponto. Eles começaram a trazer o cartão perfurado para a área de informática, para fazer o censo demográfico dos Estados Unidos. De 1980, demorou 7 anos para fazer. Quando ele automatizou com máquinas de tabulação, com cartão perfurado, ele demorou 3 meses para fazer o de 1990. Uma certa diferença, né? E aí o cartão perfurado vem para a área de informática, eles juntam mais 2 empresas, fundam a CTR, que a CTR depois vira International Business Machine, e depois troca de nome, mas mantém a sigla. Nos anos 60, já pulando, já tem uns computadores, blá blá blá, mas é a era dos mainframes, os computadores estão começando a entrar na área comercial e saindo da mão dos militares. Porque computador, inicialmente, era para fins militares praticamente exclusivamente, pouquíssimas exceções. Ok? E surgem os primeiros HDs. E vocês sabem que a gente mexe com banco de dados, se não tivesse HD não teria banco de dados. Tá? Surge também algo muito importante para a gente aqui no Postgres, que é a cultura hacker. Não existiria software livre se não existisse a cultura hacker. Ok? Tanto, não sei se vocês perceberam, a lista de Postgres principal, onde rolam todas as discussões, os patches, não sei o que, chama PGSQL Hacker. Não é à toa. Certo? E onde que se guardava os dados antes disso? A gente tinha os cartões perfurados, tinha o tambor magnético, que funcionava como memória primária, né? E você tinha também as fitas magnéticas de acesso sequencial, né? Ou seja, servia mais para backup, porque não dava. E com o disco magnético, você tem um volume maior de dados do que o tambor magnético, e você tem acesso aleatório, que a fita magnética não tem. Então você tem o acesso aleatório e tem quantidade de dados suficiente para poder começar a falar em bancos de dados propriamente dito. E esse aqui é o IBM 360, o primeiro HD feito pela IBM. Esse brinquedinho de 1 tonelada tinha nada mais do que 4 megabytes. Tá ok? E custava, na época, $9.200, o que seria para valores de hoje, $88 mil. Não era um brinquedinho para qualquer um. E mais, era lento pra caramba, né? Eram 2 cabeças, eles tinham 50 discos, mas só 2 cabeças de disco. Ele saía de um disco, descia, ia no outro disco. Rápido pra caramba, né? Mas revolucionou o mercado. Tá? Consumia 5 kVA, esse brinquedinho. Imagina isso aí rodando. E mais, não era tão confiável, não era tão durável. E lógico, isso evoluiu e foi embora, né? E chegou nos HDs que a gente tem hoje. Como é que os dados eram guardados nessa época? Arquivos texto. Né? Depois começou a indexação e tal. E era tudo no código da aplicação. Não tinha um sistema gerenciador, não tinha uma aplicação que cuidava dos dados. Era tudo no código. Né? A gente brinca aqui na década de 60 e surgiu o código. E só o código. Acabou. Não tinha mais nada. Né? Então, começou a surgir modelos de acesso a dados. Então, o modelo navegacional é o em-rede, que é o que o pessoal começou a usar no Codazil. O modelo hierárquico, que foi ser usado, já vou falar um pouco aqui do IMS. E os primeiros sistemas gerenciadores de banco de dados começam já a surgir na década de 60. Então, um software especializado em cuidar de banco de dados. E com modelos diferentes para acesso a esses dados. Tá? E aí surge uma coisa importantíssima na IBM, que é o IBM IMS. Criado na década de 60 para o projeto Apollo.
Por quê? O projeto Apollo tinha trocentas mil peças. E vocês sabem que trabalhar com partes e peças é um modelo hierárquico, né? É uma peça grande, que tem várias peças menores, que tem peças menores, que tem peças... Banco de dados hierárquico, vocês sabem que é um inferno. Eles criaram um banco de dados hierárquico, que é o IMS. Foi um mega trampo do IBM para fazer isso, né? Devem ter ganhado uma fábula de dinheiro, porque o esforço para fazer o projeto Apollo era um negócio que não tinha preço, né? Era a época da Guerra Fria. Na verdade, por que o homem só foi para a Lua uma vez? Porque aquilo foi criado para mostrar que nós somos tão foda quanto os russos. Porque era um esforço que não se pagava. Tá? Mas aí, na década de 70, dentro do IBM, surge um cara chamado Edgar Frank, conhecido como Ted Codd. E esse cara aqui criou a teoria relacional. Veja que ele criou inicialmente em 69, dentro da IBM, tem um documento lá dentro da IBM, ninguém dá a menor pelota. Por que ninguém dá a menor pelota para a teoria do Codd? Porque eles tinham acabado de lançar o IMS. Alguém já ouviu falar aqui de IMS? Qual que é a maior importância do IMS? Fuder o Codd. Por quê? Porque a IBM tinha acabado de lançar o produto e ela queria vender aquele produto. Eu falei, você me vem com um troço completamente diferente aqui, meu, deixa isso aí, você está vendendo, né? Acabamos de lançar um negócio, vendemos para a NASA, mano. Vamos faturar em cima desse troço. A IBM não deu a menor pelota. Aí ela publica... Aí esse documento aqui é público, em 70. E ele continua publicando em 71, 72, 74. Ele vai se juntar com o Date. O Date vocês conhecem, né? CJ Date. Teoria de banco de dados, é a introdução. O Date e o Codd continuam publicando na década de 70, 80, 90. Eles vão discutir exaustivamente a teoria relacional, desenvolver isso, né? Só que o que a IBM faz? Ah, desculpa. Quando eles vão começar o projeto do System R, para finalmente começar a desenvolver a teoria relacional, eles não chamam o Codd, eles chamam o By-Scholar, que começa a criar a linguagem SQL, que depois teve que mandar para SQL, porque tinha um outro produto lá na Inglaterra que chamava SQL já. Mas até hoje as pessoas falam SQL Server, né? As pessoas não pronunciam SQL, eles pronunciam SQL, que é a pronúncia antiga que se tinha. Só o Postgre que chama PostgreSQL, não é PostgreSQL. Longa história, mas a gente vai chegar lá. Então, chega esse cara e lê os documentos do Codd. E fala assim, mano, esse troço dá para fazer uma coisa bacana com isso. E ele começou a desenvolver a teoria relacional antes da própria IBM. Mentira. A IBM, na Inglaterra, desenvolveu 2 protótipos da teoria relacional, porque a IBM era já uma coisa gigante, com várias pernas no mundo inteiro, inclusive do Brasil, foi um dos primeiros grandes departamentos da IBM, foi no Brasil. E esse cara falou assim, meu, vamos fazer essa porra aí. Ele tinha uma verba para desenvolver um projeto de um banco de dados geográfico, não sei o quê. E aí ele falou assim, mano, quero Interactive Graph Retrieval chamado Ingress. Você vê que pelo nome não tem nada a ver com banco de dados relacional, mas já tinha o nome, já tinha a verba. Mano, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é mais divertido. E o Stone Baker tinha algumas coisas, é um cara que ainda tem, né, ele está vivo até hoje, o Codd já morreu. Ele é um excelente captador de recursos e ele é um excelente professor. E ele estava em Berkeley. Então ele fala assim, a gente dá equipamento de última geração, dá teoria, dá o desafio e sai código do outro lado. Era fantástico. Parece uma startup, só que era numa universidade. Ele pegou a grana e fez e criou o Ingress. Veja, o Ingress é o primeiro banco de dados relacional que sai no mercado. Antes da IBM, antes da Oracle. Tá? E ele tem uma história longa. Ele é um grande empreendedor, o Stone Baker. Então, em 80, ele cria uma empresa para começar a vender o Ingress. Porque a licença, como vocês sabem, é aquela licença BSD que permite você fechar e transformar num produto. Essa empresa depois foi comprada por outra, passou pela Computer Associates, virou Ingress, agora é o tal do ActionX, que é o Ingress até hoje. Tá ok? Com fusões e separações, mas é o Ingress até hoje, que virou código, na mão da Computer Associates, virou código aberto. Tá? E aí, em 86, ele chegou e falou assim,
ele tomou o Ingress perdeu a competição com a Oracle, já vou falar por quê, e aí ele resolveu, não, vamos começar tudo de novo e vamos criar o Postgres, que é a próxima versão, e aí com uma teoria muito avançada para a época, que seria um banco de dados objeto relacional. Ninguém falava em orientação a objeto ainda nessa época, ele já estava criando um banco de dados com conceitos de orientação a objeto. Sobrecarga de operador, tabelas hierárquicas, blá blá blá. E em 92 ele sai de novo e cria uma empresa para vender o Postgres. E essa empresa é comprada pela Informix, que depois é comprada pela IBM. Então toda a parte do objeto relacional do Informix vem do Postgres. Cara, tem código do Postgres em tudo quanto é lugar. SQL Server? Postgres. Trocentas... Lógico, hoje disse que o que tem de... vocês sabem que o SQL Server ele era o Sybase, né? Era o Sybase? Que fez uma joint venture com a Microsoft e fez um port para o Windows. E esse port, depois eles se separaram, eles continuaram. E hoje o que tem do SQL Server, acho que praticamente não tem mais nenhum código original do Sybase. Mas a origem dele vem do Postgres. Boa parte dos alunos do Stonebraker lá atrás, que trabalharam no Ingress, saíram e criaram suas próprias empresas e criaram seus próprios bancos de dados, que deram origem para praticamente metade de tudo que tem aí. Então o Ingress ele é uma fonte muito importante de teorias e experimentos para muita gente. E aí em 96 ele cria outro projeto, e aí em 2000 ele sai de Berkeley e vai para o MIT. E começa vários projetos novos. O Vertica, o Morpheus, o Paradigma, o VoltDB, esse HStore aqui depois. E ele continua lá no MIT e criando ONGs, criando novas empresas, novos projetos. O cara não para nunca. O curioso é que até um mês atrás, ele é um grande palestrante, escreve muitos artigos e tudo mais, ele nunca tinha participado de uma conferência de Postgres até hoje. Até o mês passado, quando a Enterprise DB foi comprada por uma empresa investidora, e ele foi convidado para participar de uma conferência de Postgres, que é o nome? É a Visio, Postgres Visio, e ele foi lá palestrar sobre Postgres, contando a história da criação do Postgres lá atrás. Então, nos anos 60, 70, você tinha o Ingress, o System-R, que depois virou o DB2, e a Oracle. O primeiro foi o Ingress. Tá ok? Tá errado aqui. Esse aqui começou em 73 também. Vou corrigir aqui. Ele foi lançado em 74. O System-R, que começou na mesma época, só foi se lançado mesmo em 81. E a Oracle, que fez um clone do System-R, lançou em 79. Tá? Só que qual que é o lance? A pegada. Por que um deu certo e o outro não deu? O Ingress, quando começou, eles criaram sua própria linguagem, o Quell. A IBM criou o SQL. Cada um tinha suas forças e fraquezas. A Oracle, quando foi copiar, copiou e botou o SQL junto. Cara, tudo que a IBM fazia virava padrão nessa época. Na década de 70 surgiram vários microcomputadores, TRS-80, TRS-Color, Apple II, tinha uma gama de microcomputadores surgindo, até a IBM criar o IBM PC. Qual que virou o padrão de mercado? O PC. Então a IBM foi lá e criou o SQL. Qual que virou o padrão de mercado? SQL. A Oracle clonou o SQL. A Oracle tinha também e tem até hoje, uma máquina de marketing bastante agressiva. E o Ingress era um projeto criado numa universidade. Né? Então, no meio da década de 80, durante o começo da década de 80, o Ingress e Oracle competiam pau a pau. E a Oracle acabou dominando o mercado. Tá? O System-R rodava inicialmente só em mainframe. O Ingress foi criado num projeto menor, na universidade foi criado num Mini. Na década de 70, os Mini ainda eram muito pequenos. Ainda não tinham um poder de processamento muito alto. Mas na década de 80, os Minis já... E o Oracle também começou nos Minis. E a IBM começou no mainframe. Na década de 80, todo mundo começou a rodar praticamente em tudo. Eu achei uma frase num encontro dos caras que criaram o System-R, que criaram a linguagem SQL, dizendo que, cara, eles achavam que o Core era melhor do que o SQL.
E assim, os caras estavam todos lá na Califórnia, na Vale do Silício, os caras do IBM e os caras do Ingress, pau a pau, criando a teoria relacional lá todos os dias. E tinha uma história de que eles não se conversavam, se eles se encontrassem no restaurante, eles não conversavam. Aí eu descobri que boa parte dos desenvolvedores do System R e do Ingress se encontraram no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, numas férias, e ficaram trocando várias ideias. Então tem várias ideias comuns entre o Ingress e o System R da IBM. Os caras, lógico, devem ter tomado várias, né? Vários happy hours, várias margueritas, vários não sei o que lá. Então muitas das teorias entre os dois foram trocadas informalmente, digamos assim. E os caras passaram tipo um mês assim no Rio de Janeiro, assim, oh, você tá aí, você tá aqui, oh, beleza, e aí, pá, pá, pá. É impossível que eles não tenham trocado informações entre eles. Então tem muita história sobre como as coisas aconteceram. O Ingress tem vários herdeiros e ele era conhecido como It's Slow But Gets There. E o símbolo dele era uma tartaruga. Tanto que você vê, quando criaram o Postgres, eles continuaram adotando a tartaruga como símbolo, e o pessoal do Japão até hoje tem uma tartaruguinha que é o logo do Japão. Não sei se vocês já viram. O mascote que o pessoal usa no Japão é a tartaruga. Por causa disso, o Postgres naquela época ele era uma teoria que separava a camada física da lógica, né? A teoria relacional. Para isso você precisava de um poder computacional que você ainda não tinha no mini computador na década de 70. Depois a coisa andou, mas era uma aposta nessa época. Por quê? Porque o negócio era realmente lento. Você tinha uma pilha muito grande de software para um hardware que ainda não tinha essa capacidade de processamento. Então os caras eram realmente visionários nessa época. E o Postgres, né, começa com Ingress, depois em 86 em Berkeley a gente ainda está no projeto Postgres, né? Só que aí o Stonebaker cria o Illustre e ele meio que abandona. Então em 94 ele já estava meio abandonado. Aí dois ex-alunos que se formaram falaram assim, meu, vamos botar a linguagem SQL nesse troço aqui? Já, foda-se a linguagem qual é legal, mas o padrão já é SQL, já tinha o padrão ISO 89, 92, já estava bombando. Eles colocaram. E de 96 em diante, os caras chegaram, mano, vamos pegar esse troço para fazer? Vamos. Esses caras eram esses caras aqui, peraí, é pra cá, né, pô? Esses caras aqui, ó. Isso aqui era o projeto Postgres. Eram os dois iniciais que em 95 criaram o Postgres. Depois o Tom Lane, o Bruce, o Mark Fournier, que acho que já se aposentou, o Vadim e o Thomas Locker. Esses são esses caras que criaram a porra toda. Mas quando eles botar a linguagem SQL, ele não tinha suporte a quase nada. Era um projeto assim bem inicial. O projeto inicial, o projeto do Stonebaker em 86, era isso aqui. Essas eram as premissas do projeto inicialmente. E era um projeto bem ambicioso. Tá? Então tinha aquela questão de suportar diferentes tipos de hardware, tirar aquela conexão do hardware com o software, fazer um sistema de gerenciador que funcionasse em qualquer tipo de hardware, porque até a década de 80 as coisas ainda eram muito casadinhas. Você fazia o DB2 tinha vários nomes. Cada nome era para uma plataforma diferente. Depois que eles juntaram tudo e chamaram tudo de DB2. Mas ele teve vários nomes antes disso. Tá? Aí tipos de dados, extensões, todas essas coisas que hoje a gente vê da flexibilidade, vem do projeto do Stonebaker. O cara era realmente bastante visionário. Então, ele cria em 86, são esses caras que estão com um asterisco do final, e em 91 ele faz outro artigo criando outro conjunto de extensões para o Postgres. Tá? E esse projeto original, a maior parte ainda é utilizado até hoje. Tá? Em 95, eles adicionam o padrão, a linguagem SQL, com dois aluninhos, os caras chegam, vamos fazer, vamos. Vai ser tipo um trabalho de escola, vamos, vamos. E fizeram. Só que fizeram assim, não tinha FK, não tinha PK, não tinha InnerJoin, não tinha NU, não tinha VCC, não tinha nada dessas coisas. Era um SQL bem tosquinho. E aí os caras, quando vai para a comunidade, você tinha Postgres 95, e aí virou PostgreSQL, que é esse nome horrível que a gente brinca que virou PostGREEN, né?
todo mundo fala e escreve errado. E, fala Postgres mesmo. E tem um e-mail do Tom Lennon dizendo assim, cara, foi a pior decisão que vocês já tomaram na vida, foi dar esse nome. E a gente vai se arrepender amargamente. E a gente se arrepende amargamente até hoje. Então, quando o Tom Lennon fala, escuta o que o cara diz, porque o cara é foda. Ele é meio ríspido, assim, mas é o cara, né? E tava lá desde o começo. Então, olha a diferença aqui de 97 para 2006. Cresceu o brinquedo, né? Tinha um pouquinho mais de gente desenvolvendo o negócio. E esse é o poder da comunidade. Né? E hoje é um negócio que não dá para juntar mais todo mundo no mesmo lugar, assim, desse jeito. Não tem condição. E as versões do Postgres, quando eles pegaram em 96 e começaram, ele ainda era bem instável, digamos assim. Na versão 7 em diante, 6.5, aí ele começa a ficar melhor, eles põem as coisas que faltam do padrão SQL e tal. E aí da versão 7 em diante, a coisa começa... Na versão 8 tem aquele boom, que é a versão do Windows. E aí aconteceu aquele famoso Eternal September. Conhece essa expressão, Eternal September? No tempo da Usenet. Usenet era antes da internet. Todo ano chegava, o ano letivo começa em setembro. Então todo setembro começa uma nova turma de primeiro ano. E essa turma de primeiro ano ia começar a usar a Usenet, que era a internet dentro da universidade. E aí os caras tinham que ensinar como é que usava. Olha, tem regra, não pode fazer top post, tem que comentar inline, não sei o quê. Não pode sequestrar o subject do título. Sabe aquelas regras de etiqueta de lista de discussão de e-mail que, teoricamente, as pessoas já abandonaram faz tempo? Então, todo setembro eles tinham que ensinar uma nova leva. Até que chegou a internet e criaram o Eternal September. Tem gente, quando a AOL, a American Online, entrou no mercado e blá, 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 inundou todo mundo e virou até toda hora. Com o Windows foi a mesma coisa. A lista de discussão do Postgres no Brasil rachou quando surgiu o Postgres 8. Não sei se alguém é dessa época. Rachou porque entrou tanta gente nova que a galera começou a brigar e queriam separar uma lista de usuários avançados e usuários básicos. Depois a gente juntou todo mundo de novo. Mas virou uma mega numa briga, porque ninguém aguentava os usuários novos de Windows, que eram muito novatos. Né? Porque a galera que usava era a galera que usava ou FreeBSD ou Linux. Que nessa época aqui, em 2005, era a galera hardcore. Não tinha tanto usuário novato de Linux quanto tem hoje. Hoje, você pega um Ubuntu, assim, ó, pum, você sobe uma VM, já sai, vai andando. Antigamente, até você fazer o seu hardware funcionar no Linux... Né? Antes surgiu o Kurumin, né? Aí surgiu o Kurumin com os ícones mágicos, aquela maluquice que o Morimoto fazia e tal. Pra você ter uma ideia em termos de linhas de código, o que você tinha em 96, quando começou o projeto Open Source, da comunidade, para agora, o número de linhas subiu de 200 mil para 1,5 milhão e tal. Cresceu bastante a complexidade do brinquedinho. Tá? Essa aqui foi a nossa primeira PGCon Brasil em 2007, em São Paulo, num hotel, numa sala de convenções que pertencia ao São Camilo, que hoje eles não oferecem mais. E esse aqui foi ano passado, aqui nesse hotel. E daqui a pouco a gente vai fazer essa mesma foto à tarde, de novo. Toda conferência a gente faz uma fotinho dessa. Eu tava lá. No Brasil, as listas começam mais ou menos em 99 e hoje elas estão... a gente estava no Yahoo e tal, com aquela coisa. Hoje a gente está usando a infraestrutura oficial do PGDG. Tem um grupo no Telegram que, quando eu fiz esses slides, estava com 1.800 e poucas pessoas. É um grupo bem ativo. Quem não está no Telegram, entre. Quem aqui está no grupo do Telegram, nesse grupo do Telegram aqui? Então, vocês sabem que é o lugar, né? Então, aqui as conferências que a gente criou desde 2007 até agora, e os PGDs que a gente fez de Rondônia na Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, acho que a gente não fez em todos os estados, mas a gente fez, acho que no Acre eu não lembro de ter feito nenhum. Aquele lugar perto da Terra-média, sabe?
mas a gente foi bem longe. E por que o Postgres é tão legal? O que faz do Postgres, o sucesso que ele fez hoje? Né? Primeiro, o lance da comunidade. O Jolie Shea foi o cara que foi um dos 2 caras que ajudou a colocar a linguagem SQL no Postgres. Eu falei assim, olha, a gente precisa we will need a few contributors, quite a lot volunteer, com uma grande quantidade de horas para fazer esse negócio funcionar. O contrário não funcionaria. Ter um monte de gente com pouco tempo não funciona. Eu preciso de pouca gente com muito tempo. E essa pouca gente com muito tempo era aquele grupinho que eu mostrei lá. Então, assim, um projeto desse não adianta botar... Você conhece aquela teoria dos macaquinhos que escrevem, que digitam? É assim, se você pegar um macaco, botar uma máquina de escrever e deixar ele digitando, ele vai digitar aleatoriamente. Existe alguma probabilidade estatística de, se você deixar um mês com o macaquinho lá, sair uma obra de Shakespeare. Certo? Pode acontecer. É impossível? Não é. É pouco provável. E se eu botar 2 macaquinhos? E se eu botar 100 macaquinhos? E se eu botar 100 mil macaquinhos? Existe alguma probabilidade de um dos macaquinhos produzir uma obra de Shakespeare. Se eu botar 5 caras bons, letrados, não sei o que, a chance é muito maior. Então, assim, não adianta escalar com muita gente. Você tem que ter gente boa. E foi o que o Postgres encontrou. Isso vem da cultura hacker, gente. Aquela cultura lá da década de 60, de compartilhamento de conhecimento, de fazer código com beleza, sabe? Isso vem a cultura e a ética hacker, tá? Que vem lá da década de 60. Acesso à tecnologia ilimitado para qualquer ser humano, o conhecimento livre. Então não é à toa que ele vem da academia muito, porque o conhecimento científico é o conhecimento livre por natureza. É o conhecimento acessível a qualquer ser humano. Você não precisa ser um gênio. Você precisa se dedicar. Então por isso que ele não fala em pessoas inteligentes, ele fala em pessoas com muito tempo, com disponibilidade de fazer. Percebe a diferença? Eu não preciso de pessoas geniais, eu preciso de pessoas que estão dispostas a fazer. Né? A meritocracia como um valor, ou seja, não é que todos têm as mesmas condições, mas a questão é, você não vai ser julgado pela sua aparência, pela sua cor, pelo seu credo. Você vai ser julgado pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Né? E nesse sentido da meritocracia. Não de achar que todas as pessoas nascem com as mesmas condições, que é uma balela. Tá? E promover a descentralização, estruturas menos hierárquicas de poder. Né? Um esquema mais democrático. Né? E a ideia de beleza e de arte no código é um valor para os hackers. O código deve ser elegante, o código deve ser bonito, a solução deve ser limpa. Porque fazer código feio qualquer um faz. Né? E o código do Postgres é uma aula de programação. Qualquer pessoa que pega o código em C do Postgres, diz, caralho, até eu consigo fazer um hack nesse negócio aqui. Por quê? Porque o código é bem escrito. Então, eu lembro de uma palestra de BSD que eu assisti uma vez, que o cara falava sobre segurança. E ele passou 1 hora falando sobre como é o processo de desenvolvimento do FreeBSD. Chegou na hora das perguntas, lá no final. Você não ia falar de segurança? Eu falei de segurança o tempo todo. Você não vai falar de Nord? Não, cara. Segurança é código bem escrito. Percebe a diferença? Né? Security by design. Faça bem feito. Faça bem feito que você não vai ter um monte de backdoors e gambiarras para corrigir lá atrás. Particularmente em C, quando você tem que gerenciar a memória. Né? Se você não gerenciar a memória direito... Né? Então, a ideia também da tecnologia é promover a liberdade e o bem-estar. A gente bem sabe que a tecnologia pode ser usada para ferrar com o ser humano quando quer. Então, isso é um valor de ética que está muito intrínseco na comunidade de Postgres e que me faz me sentir bem-vindo na comunidade de Postgres. Tá? A liberdade como valor. A licença do Postgres faz toda a diferença. Porque ela é livre e permissiva. Ela não tem o conceito de copyleft da licença GPL. Tá ok? Isso significa o quê? Que não, além de não ter dono,
Além de... qualquer pessoa pode fechar o código e fazer um fork se quiser. E aí, assim, não é só o código que é aberto. O estilo de desenvolvimento é aberto. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar do processo de decisão. O Postgres, ele não é 100% democrático, como, por exemplo, o projeto Debian. Então, a quantidade de bike sharing, conhece essa expressão, bike sharing? Bike sharing é o lugar para guardar a bicicleta. Então, eles falam que assim, você vai fazer uma reunião de alta cúpula, que você tem uma pauta de 20 pontos, altamente complexos. Entre eles, um dos pontos é discutir sobre o lugar para guardar a bicicleta. Ninguém entende dos pontos complexos, mas sobre um lugar para guardar a bicicleta, todo mundo entende. Então, o cara passa 90% do tempo discutindo sobre o lugar para guardar a bicicleta. E a parte importante é que ninguém entende, ninguém dá pitaco, ninguém não passa na reunião. Ou seja, ficar enchendo linguiça para ser relativamente educado. Então, quando você tem processos muito democráticos, você tem muita gente que conhece pouca e pouca gente que conhece muito. A possibilidade de você ter bike sharing é muito grande. O Postgres tem um core lá que é mais ou menos fechado. Né? Tem o grupo tem o core team, os committers e os desenvolvedores. São 3 castas. Mas você e essas pessoas ascendem a essas castas. Mas é um processo não é 100% democrático. Tá? Eu não sou desenvolvedor e eu quero virar core. Não. Os core committers têm que decidir que você vai virar um core committer. Entendeu? Tem esse processo. Mas todo o processo, as ferramentas, ele é aberto, todo mundo sabe como acontece, conhece os commit fetch, sabe quando pode mandar patch, quando não pode, qual que é o processo. Eu já saí de conferência aqui, acho que faz uns 2 anos no PHP. Pô, cara, por que não tem uma... podia fazer. E à noite ele foi lá, fez e mandou e está no código. Sabe, de discussões, de papo de botequim, sai código e vira funcionalidade. Eu vi isso, aconteceu isso comigo já. Isso aqui é uma linha de tempo de forks do Postgres. Tá? Esse gráfico aqui está até a versão 9.5, tem muito mais hoje. Então, assim, vários projetos fizeram fork, projetos conhecidos, tá? Criaram forks do Postgres, e muitos hoje estão voltando, como, por exemplo, a Pivotal está voltando, a Citus voltou. Eles criaram projetos separados e depois acabaram voltando para o código original. Na forma de plugin ou contribuindo com o código para o código-fonte. Por quê? Porque a linha principal corre muito rápido. E aí você acaba ficando para trás. Aí não vale a pena você ter um projeto completamente separado. Você fala assim, eu desenvolvi coisas que aqui no projeto principal não tem. Mas o projeto principal desenvolveu um monte de outras coisas. E agora? Eu vou ficar sem. É mais interessante fazer um merge. Então, exemplos de alguns forks que estão aí no mercado. O Aurora, o BDR, o Cluster. Agora a gente tem o nosso também da Timbira. Né? Temos o Krahl DB, que a gente lançou na palestra ontem do Euler. Então qualquer um pode criar um fork. Aberto ou não. Com código aberto ou não. No nosso caso a gente fez. Então, empresas que patrocinam o desenvolvimento do Postgres no mundo inteiro, várias que prestam suporte, ou que patrocinam o projeto, né? E a questão da qualidade, que é importante, vem da alma da história do Postgres, que além de ser um projeto visionário lá com o Stonebaker e com o COD, né? Ele tem a coisa de fazer a coisa certa e fazer do jeito certo, fazer limpo, fazer bem feito. Se você mandar um patch torto, você vai tomar porrada. Pode ter certeza. Não significa que você não é bem-vindo. Eles vão te dizer, cara, faz do jeito certo que a gente gosta. Então, tem muito código que a gente manda e fala assim, eu preciso reescrever, eu preciso revisar. Por quê? Porque é um projeto muito sério para entrar código torto. Banco de dados é um projeto que exige uma qualidade de código muito grande. O foco na confiabilidade e na capacidade de manutenção é uma coisa que faz uma diferença enorme no projeto. Então, todo patch novo que entra passa por essa peneira. Qual vai ser o impacto desse patch dentro do meu código? Qual vai ser o impacto na manutenção no futuro desse código? Se não tiver bom, não vai entrar. E o Rock Solid Database, que é aquela coisa de o banco não pode cair.
A gente não está preocupado em vender, a gente está preocupado num troço que funcione. Então, o mercado usa, mas eu não ganho dinheiro fazendo código. Eu ganho dinheiro vendendo suporte, vendendo consultoria, vendendo outras coisas. Certo? Então tem um monte de gente ganhando dinheiro com Postgres, mas não vendendo licença. E fica muito mais fácil trabalhar com um negócio que funciona. Então, quando você pega um banco de dados proprietário que tem a pressão da venda, ele tem que lançar a versão rápido, porque o departamento de marketing falou que tem que lançar tal data. Pronto ou não. Não tem aquela coisa, olha, precisa zerar o número de bugs. Então tem muito bug que vai para debaixo do tapete e lança. Por mais que os caras digam que não, a gente zerou, a gente tem muita coisa que vai para baixo. Não, também não estou dizendo que o processo do Postgres é perfeito. Não é. Tanto que tem patches de correção de tempos em tempos. Não estou dizendo que é perfeito. Mas estou dizendo que não existe a pressão de marketing, do mercado, para vender. E isso ajuda muito na qualidade do código. E o Bacon, porque Bacon é vida, Bacon é muito legal. O cenário atual hoje... Que horas são? Eu estou rápido, até achei que ia falar demais. Estava com medo de estourar o tempo. O Postgres foi o banco de dados que mais cresceu em 2017 e 2018. E pelos dados, pela curva que eu estava vendo do DB Engines, provavelmente 2019 também vai ser o banco de dados que mais cresce nesse ano. 3 anos seguidos. Então, o DB Engines, ele trabalha basicamente com Trend Topics. Só que é um Trend Topics segmentado. Então, eles olham número de postagens em listas de discussão, vagas de emprego, eles têm uma série... Se você entrar lá no site do DB Engines, eles mostram toda a metodologia. Eu acho hoje a mais confiável que a gente tem hoje no mercado, publicamente. Eu não gosto, por exemplo, da abordagem do Gartner. Por quê? Porque eles mostram empresas e não mostram produtos. Então, assim, qual que é a empresa do Postgres? Aí eles mostram o Enterprise DB, ou podem mostrar Second Quadrant. Eles não mostram o Postgres. Aí é difícil. No DB Engines, nós somos o 4º banco de dados mais utilizados no mundo. Ou o mais relevante, digamos assim. Mais usado seria incorreto. Certamente o mais usado hoje seria o... Oracle? Não. 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 SQLite, óbvio. Todo mundo tem um no bolso, não tem? Qual é o banco de dados mais usado? Mais usado não significa mais relevante. Percebam a diferença. Ok? Você vê como... por exemplo, eu estava vendo uma vez o ranking das maiores cidades do mundo. Tem 5 rankings diferentes. Depende de como você conta. Você conta a área conurbada, você conta a área da cidade, você conta... É a mesma coisa dizer, quantos continentes nós temos no planeta? Pode dizer que tem 5, que tem 7, que tem 8, depende de como você conta o que é um continente. Então, qual que é o maior banco de dados do planeta? Depende de como você conta. É complicado essa história, né? Mas assim, eu estou adotando aqui, lógico, um que eu gosto, que também me favorece, né? Para dizer que, assim, as coisas são relativas, né, gente? Mas assim, eu acho o ranking do DB Engines bem razoável. Tanto que, assim, os 3 maiores é Oracle, MySQL, SQL Server, com 1.300, 1.200, 1.100 pontos, e o Postgres está em 500, 450, bem abaixo, tá? Mas crescendo. Tá ok? Quem tem ponto para perder, quem está lá em cima. Tá? O 5º é o MongoDB. Tá? Esse aqui é do DB Engines também, uma comparação entre bancos de dados proprietários e bancos de dados livres. Os bancos proprietários ainda são a maioria. Parece que esse jogo vai virar. Vocês entendem? Não estou dizendo que, por exemplo, que a Oracle, que a SQL Server não tenham funcionalidades fantásticas. Tem. E muitas coisas bacanas que eu gostaria de ver no Postgres. Mas existe uma coisa chamada comoditização. O arroz com feijão, a gente tem. A gente resolve 90% dos casos. Talvez a gente não tenha um Exadata.
Mas vou te garantir que se você fizer a aplicação direito, provavelmente você não precisa de um Exadata. Algumas pessoas realmente precisam. Mas a maioria escala por hardware. Ao invés de arrumar a aplicação, põe uma aplicação... Aí, cara, lógico, você precisa de um acelerador de partículas para rodar o seu blog, né? Não tem nada que seja capaz de escalar uma aplicação mal feita. Então, eu acho que os bancos de dados proprietários vão virar bancos de dados de nicho, para resolver problemas específicos que a commodity não resolve. Como o SQLite. Alguém pensa em um concorrente para o SQLite no nicho dele? Alguém consegue pensar em alguém que concorra com o SQLite? Alguém conhece? Não vai ter, cara. Os caras ganharam, é deles, bicho. É o database killer no segmento deles. Você acha que alguém vai criar um banco de dados proprietário para concorrer com a SQLite? Alguém vai pagar licença para botar em todos os celulares? Não vai. Agora, se eu tenho uma coisa muito específica lá na NASA, que eu preciso, a SpaceX quer fazer o projeto lançar para Marte e tal, o posto não dá conta. Tá bom, então vamos usar esse aqui que é específico para isso. Por exemplo, qual que é o banco de dados para BI mais power que tem no mercado hoje? Aliás, que tem a maior tradição de BI, que começou na década de 80 a falar em BI. Teradata. Ninguém fala em Teradata, porque é caro. Porque é muito caro, assim como um Exadata é muito caro. Qual que é o banco de dados OLTP provavelmente mais rápido até hoje no mercado? É o DB2, do mainframe. Por quê? Porque o mainframe tem um barramento de I/O fudido. E a gente sabe que o problema do OLTP é gravação em disco. E aí tem um barramento de I/O que dá conta do recado. Os grandes bancos até hoje usam o DB2 como mainframe. Não é só por causa do COBOL, por causa de uma questão legada. É por causa do desempenho do DB2 também. Só que é caro pra caramba. Então, para justificar uma aplicação nova rodar em DB2 e mainframe, tem que ser... O cara, não, cara, só vai rodar se for no DB2. Tem certeza, bicho? Você tem que provar. A área de TI, a gente não está mais naquela bolha do final da década de 90, onde o dinheiro brotava, né? Você tinha uma boa ideia, apareceu um monte de investidor com um monte de dinheiro e, faz aí, cara. Né? A Sun morreu quase. O Solaris desapareceu, o Solaris e o Spark foram embora. Sabe? A piadinha que a gente conta, sabe, da nuvem? Do que são feitas as nuvens, papai? Conhece a piadinha? Principalmente os servidores Linux, filho. A Microsoft usa mais Linux do que o Windows hoje nos servidores. Estou errado, Crespi? Certo? O futuro é livre. E a Microsoft entendeu isso. Quando entrou o indiano lá, o negócio... Então, só que o Larry Ellison não entendeu isso. E ele não largou a mão do timão. Né? O Steve Ballmer largou a mão. Perguntas? Qual é o nível de criticidade da sua aplicação? Né? Existem dois motivos para você migrar logo. Um porque você gosta, outro porque você precisa. Quando que você precisa? Quando você está ficando muito para trás e a sua versão vai deixar de ser suportada. Ou quando tem uma funcionalidade na versão nova que vai te fazer toda a diferença. Então, por exemplo, eu coloquei uma aplicação crítica há um mês no Postgres 11.4. Eu ia colocar no 11.3, saiu 11.4, já botei no 11.4. Por causa do particionamento. A gente precisava refazer o particionamento, ele estava feito no estilo 9.6. A gente já estava no Postgres 10, mas eu não refiz o particionamento no Postgres 10, conforme eu prometi em 97. E a gente só fez no Postgres 11. Mas é uma base que cresce 8 GB por hora. É punk. Tudo em SSD, de alta performance, blá blá blá. É uma base de 5 TB que guarda só 2 meses de dados. O resto tem que ir embora porque não dá. Cresce muito rápido a base. Então, eu esperei 3 releases do 11. No final deu 4. Numa aplicação crítica. Uma aplicação que fosse menos crítica, mas eu diria assim, por exemplo, vou começar um projeto novo. Começa no último release. Até o projeto maturar e entrar em produção, já está legal.
6 meses para mim é suficiente. Eu não conheço nenhum projeto que entra em produção assim, de grande porte tão rápido. Se é de pequeno porte, provavelmente você não vai ter problema. O problema maior são com os projetos grandes, que podem ter os corner cases, né? Porque o arroz com feijão, dificilmente você vai pegar algum bug. Mas nos projetos grandes, acontece. Tá? Então, eu diria assim, o projeto é testado, mas não é testado exaustivamente antes de sair o ponto 0, né? No ponto 1, eu já coloco projetos pequenos, eu já estou tranquilo de colocar em produção. Ponto 2, ponto 3, projetos muito, muito críticos, 1 ano. Quando eu trabalhava com Oracle, sim, aconteceu isso na minha vida, por bastante tempo, a gente falava assim, saía a versão 9, a 9.1, a gente esperava sair a 9.2. Aí saía a versão 10.1, a gente esperava sair a 10.2. Saiu a 11.1, a gente esperava sair a 11.2. Saiu a 12, virou uma zona, agora só tem beta na Oracle. É incrível a zona que ficou o negócio lá. Por uma pressão de marketing. Tanto que eles falaram da 12 para 18 e virou, 19, e já virou uma coisa de rolling release. Não tem mais versão estável, não tem, o Oracle não Mas agora também eles põem funcionalidades menores, como o Postgres faz. Por quê? Eu lembro uma palestra de um cara, num evento de DevOps, de um cara da Microsoft, falando assim, olha, a gente lançava o SQL... não lembro como é que é, aquela tool de desenvolvimento lá do SQL, da Microsoft, o .NET lá, .NET Studios, blá, 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 Visual, blá. Então, assim, era uma versão a cada 5 anos, 3 anos. Aí eles falam assim, eles faziam um roadmap, começavam um projeto e lançavam daqui a 3, 4 anos, sei lá, 5 anos. Quando eles lançavam, já estava defasado aquilo. A tecnologia já tinha mudado, as demandas já eram outras. E hoje eles lançam uma versão uma por semana, praticamente. Não sei se é exatamente isso, mas é nesse naipe, assim. O Crespo me corrige se eu estiver enganado. Então, é isso, pessoal. Obrigado. E nos vemos mais tarde.